Bem, meus irmãos, boa noite, muita paz. É sempre bom vir a essa casa, aos nossos irmãos internautas, que têm a possibilidade de assistir agora, ou amanhã, ou depois, ou então pesquisar, isso é muito bom para todos nós. E a gente trouxe essas reflexões, e hoje mesmo pela manhã eu estava ouvindo uma fala de um grande expositor espírita, Elahá, não sei se vocês conhecem, ele é muito bom, e ele estava dizendo o seguinte, ele falava sobre essa guerra, Israel-Iraque, não vamos entrar nesse pormenor, mas ele falou uma coisa que eu quis trazer para vocês. Ele diz que nós somos espíritas porque estudamos e temos várias atividades dentro da doutrina codificada por Kardec. Mas, acima de tudo, nós somos cristãos. Eu achei isso interessante, porque, às vezes, a gente esquece um pouco dos ensinamentos do Cristo. A gente deixa passar tranquilamente. Isso me fez refletir. E se nós somos cristãos, qual é a nossa meta? É cultivar e vivenciar a paz através dos ensinamentos de Jesus. Já que a doutrina espírita, que Jesus chamou de o Consolador prometido por Jesus, ele falou que mais tarde virá o Consolador que estará com vocês, entre vós, e aí vocês entenderão tudo, não é isso que está lá no Evangelho? Então, na verdade, nós somos cristãos. E ele disse outra coisa que eu achei muito importante, que vale a pena a gente citar, de que os cristãos da época do Cristo, aqueles que o acompanharam, que atenderam e compreenderam os seus ensinamentos, eles não deixaram o medo tomar conta deles. Eles continuaram, apesar da minoria, apesar de muitos sofrimentos, porque eles sofreram perseguições por parte dos romanos, mas eles continuaram firmes dentro dos ensinamentos do Cristo. E isso vem nos mostrar que nós também temos que continuar firmes como cristãos. E veio ao encontro do que eu queria falar para vocês. Aqui dentro, na casa espírita, é normal nós falarmos, nós somos espíritas. Agora a gente pode completar. Cristãos espíritas, porque todos os credos que seguem os ensinamentos de Jesus são cristãos. Todos, sem exceção. E isso é bom porque a gente começa a desenvolver uma necessidade muito grande de respeitar aqueles que não aceitam as nossas ideias. Respeitar as diferenças, que está em moda nós falarmos isso, não é? Respeitar o que é diferente. E o Consolador prometido nos auxilia nessa parte, nessa etapa, nesse esforço. Então, seguindo o nosso raciocínio, ser cristão espírita não é fácil. Foi fácil para alguém? É fácil para alguém? É difícil. Não é uma coisa muito fácil de ser. Por isso que as pessoas chegam à casa espírita, se envolvem no estudo, se envolvem no trabalho da prática da caridade, se envolvem com as amizades, mas de repente elas desaparecem. Isso acontece em todas as casas. Por que que elas desaparecem? Porque a gente fica sabendo que as maiores dificuldades estão dentro de nós, que o maior inimigo que nós temos somos nós próprios. E vencer essas dificuldades e amar esses inimigos não é tarefa para qualquer um. Então, o Raul Teixeira, um orador espírita lá do Rio de Janeiro,
ele fala isso. E ser espírita, ser cristão é muito difícil. Então, nós que estamos aqui dentro e que já sabemos disso, estamos, de certa forma, de parabéns, não é, gente? Porque a gente está se enfrentando, a gente está buscando conhecimento e a Casa Espírita nos oferece isso. Então, a gente vai melhorar o nosso desenvolvimento intelectual através dos estudos, porque quem estuda a doutrina espírita percebe que é importantíssimo nós estudarmos tudo. Nós temos que ter conhecimento de tudo. Além da doutrina do Cristo, nós temos que estar atentos ao que acontece no nosso planeta, no nosso estado, na nossa casa espírita. Então, a gente conta com o desenvolvimento intelectual, muito importante. Tem alguma profissão que não precisa de estudar depois da formatura? Não. Todos têm que continuar os estudos. A doutrina espírita é assim também. A gente tem que estar sempre estudando. Aí a gente se depara com alguns espíritas que falam assim, eu já sei tudo. Ah, não. Não sabe. A gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. Quer ver uma prova? Leiam um livro espírita pela terceira vez. Primeiro a gente viu uma coisa. Na segunda vez a gente viu mais coisas importantes. Na terceira você fala assim, eu nunca li esse livro. Eu aprendi coisas que na primeira leitura eu não visualizei. Eu não entendi ou eu não percebi. Porque a gente vai galgando um patamar de conhecimento que exige muito da gente. E isso é bom, é exercício para o nosso cérebro. Então nós temos esse ganho da intelectualidade, principalmente falando do ganho da moralidade. A gente aprende a desenvolver essa moralidade. A gente tem que aprender, porque se nós não evoluirmos, o que vai acontecer com a gente? A gente vai parar. E quando para, enferruja, né? Quando a gente fica muito tempo sentado, na hora que a gente fica em pé, parece que as pernas não nos obedecem. Isso a partir de certa idade, claro. Então a gente começa a perceber que a gente tem que aprender, que a gente tem que desenvolver novos hábitos. E a prática da caridade na casa espírita promove esse aprendizado através da caridade. Então já temos aí duas opções interessantes. Desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento da moralidade. E o que o Emmanuel fala no Consolador, no livro O Consolador, que nós precisamos de desenvolver para evoluir? A asa da sabedoria e a asa da moralidade. Nós temos que nos tornar bons. Aí a gente, opa! Se eu me tornar bom, eu vou para esse tal de planeta de regeneração. Vamos, porque está escrito lá no Livro dos Espíritos que essa transformação vai envolver aqueles que já têm a noção de que não devem praticar o mal. Gente, olha que informação bacana para nós. Não exige que nós sejamos perfeitos, porque a gente ainda está muito longe da perfeição. Mas pedem que a gente consiga evitar o mal no nosso dia a dia. E nós não estamos tentando fazer isso, tendo a doutrina espírita, tendo os ensinamentos do Cristo nos orientando. Então nós já temos a moral e a intelectualidade. Mas a gente precisa de acreditar em algumas coisas para nós sermos espíritas cristãos, que são os princípios fundamentais da nossa doutrina. Imortalidade da alma. Gente, que coisa bacana essa ideia de imortalidade da alma. Eu não sei como é a reação de quem não conhece a doutrina espírita e um dia se depara com a certeza de que a vida não termina
com o corpo material. Eu, como nasci em lar espírita, isso sempre foi muito natural na minha vida. Mas uma pessoa que pensa que ao desencarnar, ao perder o corpo, ao morrer, acabou, então para que eu vou ficar bom? Para que eu vou me esforçar em fazer o bem? Para que eu vou estudar? Se daqui a alguns anos eu estou indo embora, não sei para onde. Então perde-se o objetivo. E aí vem Kardec, os espíritos que trabalharam na codificação, nos falar que a vida continua. Bacana isso, não é? Os afetos são mais afetuosos, digamos assim. A gente aprende a amar o maior número de pessoas. Um outro princípio básico que eu acho fantástico: há muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas, a gente pensa em planetas, mas são as vibrações que envolvem o planeta Terra, também podem ser consideradas como moradas. Então, se nós estamos felizes, a gente vai vibrar com espíritos, entrar em sintonia com pensamentos de encarnados também felizes. É uma morada. Se ao contrário estamos, como diz a moçada aí, down, né? Estamos tristes, a gente vai construir na nossa cabeça uma sintonia e sensações de tristeza. Temos a lei de causa e efeito, que é bacana também, que nos impede a fazer várias coisas. O que eu fizer aqui, eu vou ter o retorno. Então, se eu praticar o mal, eu serei responsável por aquela minha ação e sofrerei as consequências do mal. Mas também esclarece a misericórdia de Deus, que esse resgate só vai acontecer quando nós estivermos preparados. Gente, olha que bacana a bondade de Deus. Então, errei em vidas passadas, errei feio, mas eu só vou corrigir essas minhas mazelas quando eu tiver condição de vencê-las. Elas não são impostas em qualquer momento. Isso não é misericórdia? Isso não é bondade de Deus? E aí a gente encarna num belo momento da nossa evolução espiritual e tendo todas as condições de nos vencer, vencer o nosso maior inimigo. E segue. Então, ser espírita, ser cristão espírita, não é só acreditar nesses princípios. Ser espírita, ser cristão espírita, é nós vivenciarmos essa crença, tudo isso que a gente aprendeu. Aí é que está a dificuldade. Porque aqui dentro é fácil de ser espírita, não é? É ótimo, é todo mundo amigo, todo mundo fraterno, todo mundo quer um mesmo objetivo. E lá fora? E no nosso grupo familiar? Que é onde realmente nós temos a necessidade de nos mostrarmos cristãos, de nos mostrarmos espíritas. Então, o desafio da atualidade é nós vivenciarmos tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vai aprender, mas jogar no nosso dia a dia. Um exemplo. Vamos servir uma sopa numa comunidade carente. Então os irmãos foram cedinho, fizeram a sopa com todo aquele carinho. No momento que a gente está manuseando aqueles legumes, aquele caldo, todo mundo alegre. Se nós formos servir essa mesma sopa com má vontade, ela não vai ter o efeito que a gente espera. Estamos vivenciando o que a gente aprendeu na casa espírita? Estamos vivenciando a prática da caridade? Não. A gente está ali para quê? Para ficar mal-humorado? Para na hora que eu viro aquela concha no recipiente do meu irmão, eu levo dentro dessa concha vibrações
de má vontade? Entendem como é que é o processo? A prática da caridade, ela tem que ser real. Ah, mas hoje eu não quero ir no trabalho da sopa, eu estou cansada. Então não vá. Fica em casa, se iluminando. Fica em casa estudando. Quando formos trabalhar para Jesus, tem que haver alegria. Senão nós não estaremos vivenciando realmente tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente lê, que a gente estuda, que a gente conversa. São esses os nossos desafios diários. E na nossa casa, no nosso lar, onde estão aqueles vínculos que nós precisamos de reafirmarmos, é o lugar onde a gente vai ter que aprender a exercer a compaixão, a paciência, o amor, a demonstração do sentimento, porque nós viemos de uma geração que nossos pais eram tão sérios, não é? Não sei de vocês, os meus eram tão sérios, estavam sempre cobrando alguma coisa. Bacana, é obrigação dos pais cobrar, mas é obrigação também dar uma atenção específica, um colo, um carinho, um momento de harmonia. Eu não tive isso na minha infância. Minha mãe, tadinha, quando ela sorria, era milagre. Ela estava sempre com a carinha fechada. Era dela. Quando a gente compreendeu isso, a gente começamos a brincar com ela. A gente já fazia o que ela deveria ter feito com a gente. Mas era a época dela, era a educação que ela teve. Então é preciso que nós demonstremos sentimentos. Os meus pais mostravam sentimento, provendo as necessidades básicas da gente, e a minha mãe, principalmente, cuidando da alimentação, da comida, e pronto. Mas falta alguma coisa a mais. A gente precisa de falar que ama, que gosta, que está feliz. Será que a gente está falando isso? Aqui dentro a gente fala. Aqui dentro a gente chega, a gente abraça, a gente sorri. E na nossa casa, como é que é? Vale a pena a reflexão. Então, a prática cristã espírita vai envolver o estudo, a prática, que a gente já falou, a mediunidade, que a gente falou aqui quando nós viemos, que a mediunidade não acontece só no dia da reunião mediúnica, a mediunidade acontece todos os dias. E ontem eu ouvi um relato fantástico. Uma amiga minha, com a neta de 10 anos, chegou da escola com dor de cabeça, o estômago embrulhado, e tererê, e tarará, e ela me falando que ficou preocupada, que a menina não comeu, não queria nada, só dormir. Aí, no finalzinho da tarde, ela sentou-se no sofá e veio claramente no ouvido dela, amendoim. Amendoim. E o marido dela, em outro cômodo da casa, também recebeu essa mensagem, amendoim. Os dois se falaram e perceberam que ela tinha comido um pote desse tamanho de amendoim. Estava com indigestão. E a gente já querendo levá-la a um pronto-socorro. A gente, desculpe, a minha amiga, porque ela queria que até eu fosse de motorista. Um simples exagero na alimentação. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que a ajuda do mundo espiritual é uma constante na nossa vida. Isso é mediunidade. E não estava nenhum dos dois na reunião mediúnica, estavam em casa. Então, essa percepção do mundo espiritual, todos nós temos, sem exceção, todos. Uns mais, outros menos. A prática da caridade, que já foi falado, e aí a gente começa a pensar em Jesus. Cristão veio. Jesus não inventou o cristianismo. O cristianismo surgiu no 4º século. Jesus não veio implantar uma religião no planeta Terra. Jesus veio nos apresentar o reino de Deus, que está onde? Dentro de nós.
E a gente até hoje ainda duvida, ainda tem as nossas dúvidas, ainda tem a nossa incompreensão. Mas como foi com Jesus? Nós estamos à procura de Jesus, não estamos? Nós queremos ser espíritas, nós queremos ser cristãos. E o que falar do tanto que a gente, poderia dizer, reclama. Já que a gente serve Jesus, já que a gente vem para o centro, já que a gente pratica caridade, por que que as coisas acontecem conosco? Por que que a gente sofre? Por que que a gente passa por dificuldades e por aflições? Qual é a causa? Se estamos trabalhando, se estamos nos esforçando para fazer o melhor. Aí a gente lembra de Jesus. Como é que foi o caminhar de Jesus na Terra? Em criança, ele esteve lá no templo, né? Naquela festa pentecostal, aquela coisa, aquela mudança. Falou com os grandes sacerdotes, eles ouviram e deixaram correr. Não se importaram. Os 70 discípulos que ele formou lá na frente, algum voltou para dizer para ele o resultado que obtiveram? Não. Os 10 leprosos que chegaram perto de uma cidade, pediram a cura para Jesus, Jesus os curou, só um voltou para agradecê-lo, só um. E Jesus se incomodou com isso? Não. Continuou a caminhada dele, continuou o trabalho dele. Nós somos médiuns. Tarefa na caridade, poxa, somos médiuns. E por que que a gente passa por tanto problema de influência a nível do pensamento? Por que que a gente vivencia tantas ideias que não são ideais para a gente? Cadê a nossa proteção? Como é que isso funciona? Se somos espíritas, se estamos trabalhando, se estamos estudando, mas temos dificuldades, temos tropeços. De quem é a culpa desses tropeços? É nossa. Nós estamos resgatando coisas que fizemos no passado, com uma diferença. O nosso resgate é pelo amor. O nosso resgate não é pela dor. E quando ele acontece pela dor, nós temos condições de compreender aquele sofrimento e não nos revoltarmos, passarmos pelas dificuldades com equilíbrio. Então, cadê os nossos auxiliares? Cadê os espíritos que nos protegem? Onde é que eles estão? Estão perto da gente. Principalmente aquele que fica diariamente do nosso lado, que nos conhece, que sabe do que nós somos capazes. Esse está lá, eu chamo de personal trainer espiritual 24 horas, porque ele está conosco 24 horas. Mas nós estamos ouvindo as ideias, nós estamos pensando na mesma sintonia que ele. A gente pede ajuda, mas a gente se coloca na posição de receber essa ajuda. Então, como é que eu vou ser espírita? Com tanta dificuldade. Alguém já se perguntou isso? Vamos analisar a nossa vida até hoje. Tantas dificuldades que a gente viveu, né? De pessoas que a gente gosta, que nos magoaram, de chefes que exigiram de nós coisas assim que a gente não compreendia, os nossos pais, sim. Como é que foi a nossa vida? Se nós colocarmos numa balança, lembram daquela balança que tinha nas feiras de antigamente? Hoje está chique, hoje é tudo digital, mas tinha umas que eram os pratos, né? Eles colocavam o produto em um prato e o peso no outro. Qual que pesa mais? As coisas boas que nós obtivemos ou as coisas ruins? Posso apostar que todos nós teremos o prato das coisas boas mais pesado do que das coisas ruins. Porque nós temos o que nós
merecemos. E a gente tem que se adaptar a essa ideia. E ser espírita é isso, ser cristão é isso, é nós termos condições de entender os acontecimentos da nossa vida. Por que eu tenho problemas de relacionamento com filhos? Porque em algum momento da nossa caminhada evolutiva, nós não os amamos como deveríamos ter amado, ou vice-versa. Por que tem aqueles pais que se dedicam de uma maneira assim infinita ao filho e ele não se torna um homem de bem? Por que isso acontece? Por que Deus permite essa dor para os pais? Aí vem aquela reflexão. Imaginem se eles não tivessem feito o que fizeram em relação àquele filho. Teria sido muito pior. Então, cada um de nós faz o melhor que pode. Vocês concordam com isso? Cada um faz o melhor que pode. Vai depender da consciência das nossas ações. Isso é uma realidade. E aí, se a gente percebe que não deu certo, o que acontece? Principalmente conosco, as mães. Ah, meu filho não passou na faculdade federal. Culpa minha que não peguei no pé dele para ele estudar feito um maluco. Será que a culpa é nossa? E aí a gente carrega aquela culpa, mas será que é nossa? Se nós fizemos tudo que a doutrina espírita nos orienta a fazer, problema daquele espírito, que se negou a aproveitar a oportunidade que estava tendo. Eu tenho um filho que está com 47 anos, é o mais velho. Ele entrou na antiga escola técnica, que nem existe mais, iniciou um curso que na época era o Power, o top de linha. Não terminou. Tudo bem. Mãe, eu quero fazer vestibular para física. Foi fazer vestibular para física, passou muito bem passado, fez 2 anos, não quero fazer mais física, não. Tá bom. Aí depois resolveu fazer direito. Foi fazer direito. Mãe, não gostei. Esse negócio de direito, de advogado, não dá certo. Tá bom. Resolveu voltar para física. E está se formando agora. Mas só agora ele está feliz com o estudo que ele fez. Só agora. Passou dificuldades à beça. Teve dificuldades, inclusive financeiras. Mas agora ele está feliz. Então tem um momento certo das coisas acontecerem. Mas nós, mães, espíritas e cristãs, a gente se culpa. Não, ele começou 4 cursos e só terminou direito. O direito ele terminou porque eu obriguei, porque eu peguei no pé. Não adiantou nada. Só me deu trabalho para ficar obrigando. Mas é opção e a gente tem que aceitar. E agora a gente fica feliz de ver que ele está feliz, que ele está realizado. É assim que o nosso Pai, Deus, poderosamente bom e justo, trata conosco. Ele não perde a paciência. Ele não se culpa se a gente não dá conta de fazer o que a gente tem que fazer. Ele não nos culpa. E ele nem carrega a culpa, porque ele só nos criou, simples e ignorantes. Mas é assim que o Pai age. Agora, um detalhe importante para nós cristãos espíritas. Nós temos que acreditar no potencial de cada pessoa que convive conosco. Aí está uma grande dificuldade, que a gente é imediatista. A gente quer resolver as coisas agora. Mas, às vezes, o agora demora. Então, vale a pena a gente começar a se questionar que, para ser espírita, a gente tem que ter paciência, confiança e mais alguma coisa importante: confiar, acreditar no que aquele filho, aquele neto, aquela pessoa que convive conosco tem a condição de fazer e não nos desesperarmos. Então, gente, ser espírita é nós
ensinar com o nosso exemplo, o que também é muito difícil, porque a gente vem aqui, fala de uma porção de coisa que nós tivemos que estudar para poder falar, ou seja, além de pensarmos, ouvimos e não estamos praticando, estamos sendo incoerentes. Concordam comigo? Se eu sei que eu tenho que ter cuidado no trânsito, ao dirigir, e eu não tenho cuidado, se houver um acidente, quem é culpado? Sou eu. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que vivenciar o que nós estamos aprendendo, falando ou clamando aí pelas casas. Então, gente, é importante o nosso exemplo, porque o que fica é o exemplo. Então, por que que até hoje a gente lembra, tem na cabeça, quase que vívido, o trabalho de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era um assassino. Ele mandou matar muitos e muitos inocentes, em nome daquele Cristo que ele odiava. Mas quando ele percebeu a importância, a seriedade dos ensinos de Jesus, o que que ele fez? Ele se modificou, ele se dedicou, ele estudou, ele sofreu, mas ele fez o que devia ter feito. Apesar de ter sido um assassino. Poxa, Jesus não tinha outro para escolher o vaso mais importante para trabalhar? Tinha que ser aquele? Tinha. Porque o que ele fazia é porque ele acreditava. Quando ele perseguia aqueles que acreditavam e acompanhavam Jesus, ele achava que aquilo ali era o certo. Mas a partir do momento que ele percebeu que não era correto, ele se modificou. Era um homem culto, inteligente, e se tornou o grande Paulo de Tarso. E um outro exemplo muito bonito, para mim, é assim, o mais significativo de ser cristã, é a Maria de Magdala. Vocês conhecem a história da Maria de Magdala? Era uma mulher que se dedicava ao luxo, dava festas maravilhosas, tinha aquelas noitadas um pouquinho tumultuadas, só que ela era triste. Ela queria alguma coisa que ela não conseguia entender o que que era. Ela não era feliz com aquela vida, apesar dos vestidos lindos, das joias, da casa linda que ela tinha, mas ela não era feliz. Aí um belo dia uma serva, uma escrava, virou para ela: olha, posso sair mais cedo? Que eu vou lá ver o profeta. Aí ela: profeta? É, vamos comigo? E ela foi. E ela, quando se deparou com Jesus, ela já sofreu um impacto. Dizem que quem chegava perto de Jesus sentia como um choque. Dizem, não sei, eu acho que naquela época eu era uma plantinha ali pertinho da cruz, se é que tinha planta naquele local. Mas falam isso. Quando ela conheceu, quando ela vivenciou algumas coisas com aquele grupo de homens, ela se modificou. Ela voltou para a casa dela, vendeu tudo, deu tudo, libertou os escravos e foi seguir Jesus. Querem modificação maior do que essa, de uma mulher que vivia em pecado e quando conheceu Jesus, se transformou? Para mim, ela fez mais do que o Paulo de Tarso, em termos de modificação. Paulo de Tarso já era um homem inteligente, um homem da lei, conhecia todas as regras. Ela não. Ela era uma mulher do povo. E ela conseguiu, numa única encarnação, se redimir. Tanto que ela morreu lidando com os leprosos, atendendo os leprosos. Gente, isso é ser cristã. Isso é ser espírita. Está longe de nós sermos como Paulo ou como Maria, como Madalena. Está lá longe. Mas a gente pode, de repente, ser melhor nas pequenas coisas. Dar mais atenção, conversar mais, sorrir mais, demonstrar afeto, porque isso nos faz felizes. Então, gente,
A regra, a exigência atual é que nós devemos vivenciar o Evangelho, os ensinos de Jesus. E quanto à fala desse grande orador, Eliahá, que eu comentei no início, ele nos aconselhou o seguinte: tem uma guerra prestes a explodir, porque agora é país contra país, né? Israel e Irã. Qual é a nossa posição como cristãos, como espíritas? Não tomar partido e vibrar pela paz. Aí o rapaz que está fazendo a entrevista pergunta: mas como eu devo vibrar pela paz? Ele, primeiro, a oração. Vamos manter as nossas orações para auxiliar aquela região. Segundo, não divulgarmos notícias que venham chocar as pessoas. Não falar sobre isso, falar sobre a paz. Isso é ser espírita. Então, meus irmãos, aos nossos companheiros aí, que a gente consiga ser espírita, dentro do nosso limite, dentro das nossas possibilidades, sem nos cobrarmos, mas lembrando sempre da vivência evangélica, da nossa postura diante do próximo, diante de Deus e diante de nós próprios. Muita paz. Quer que fale mais? A gente vai até às 11. Amanhã eu estou tranquila. Gente, muito obrigada, hein?